Boa tarde, pessoal. Hoje abrimos a sequência de apresentações na disciplina de Ateísmo, Agnosticismo e Pessoas Sem Religião. Nosso grupo é formado por Elizabeth, Franciele, Gabriel, Marília e Pierre. O texto que iremos apresentar foi retirado do livro O Ateísmo no Brasil, os cientistas da descrença no século XX e XXI. O livro é do autor Ricardo Oliveira da Silva. Esse autor possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013. Experiência na área de História, com ênfase nas histórias das ideias, historiografia e teoria das histórias, História do Brasil Republicano e História do Ateísmo. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Ateísmo, Descrenças Religiosas e Secularismo, História, Tendência e Comportamentos. O texto discute o impacto dos anarquistas na definição do ateísmo no Brasil, no início do século XX, ligando aos principais do anarquismo e ao anticlericalismo. O capítulo é dividido em 3 partes, e nós ficamos com a primeira parte, no qual apresenta a exposição conceitual do anticlericalismo e anarquismo, com foco no anticlericalismo anarquista na Europa no final do século XIX. O ateísmo anticlerical no anarquismo. Os anarquistas brasileiros dos primeiros decênios do século XX moldaram o sentido do ateísmo com base no anticlericalismo e no ideário político libertário. Com uma atitude de denúncia ao que seria a corrupção, a ganância, a prepotência, os vícios e a intolerância da ordem sacerdotal, acusada de trair e de se afastar dos princípios evangélicos, o anticlericalismo tem suas raízes na Idade Média, manifestando-se com mais intensidade em determinados períodos, como no início da Idade Moderna, por meio do Renascimento e das reformas religiosas, e na cintura do século XVIII, com o Iluminismo. Contudo, foi a partir da Revolução Francesa, durante o século XIX, que o anticlericalismo se expressou como um fenômeno relativamente de massas, principalmente nos países europeus, que tinha mais predominância católica, como, por exemplo, a França, a Bélgica, a Itália, a Espanha, Portugal e os países latino-americanos, sustentando uma tendência de laicização do Estado, da sociedade, dos costumes e das mentalidades, e passando a fazer parte do vocabulário político a partir da década de 1850. Em termos de bandeiras políticas, os anticlericais defenderam nessa época a rejeição de toda interferência da Igreja e da religião na vida pública, a afirmação de uma necessária separação entre política e religião, entre Estado e Igreja, reduzindo a Igreja ao direito comum e a religião a um fato privado, segundo a inspiração do individualismo liberal, e a defesa dos valores de liberdade, de consciência e de autonomia moral, que sentem ter nascido fora de um alvéolo religioso. Nesse sentido, no plano político, o anticlericalismo acabou de se configurando como laicismo, isto é, um princípio da defesa de um Estado plenamente liberto da influência de credos religiosos, perante o qual pudesse ser livre de todos os cultos e de todas as tendências de ideias religiosas. Antônio Klebe Rude apresenta mais elementos que alicerçam a definição de anticlericalismo. Conforme esse historiador, ao ganhar fôlego no contexto das lutas políticas europeias do século XIX, o anticlericalismo acabou por expressar o ataque e a denúncia das contradições da vida dos clérigos para com as doutrinas eclesiásticas, assim como o combate a influências políticas da Igreja no seio da sociedade civil. Nesse percurso, longe de ser um fenômeno de natureza homogênea, o anticlericalismo produziu numerosas experiências amparadas em proposições antirreligiosas e racionalistas. E entre as tendências anticlericais, o Antônio Klebe Rude vai citar a oposição à religião enquanto instituição social, antirreligiosismo, a defesa de que a existência de divindades e outros seres sobrenaturais configuravam-se em uma questão inacessível à compreensão humana, o agnosticismo,
e a negação de crenças na existência de divindades, ora por vê-las como irracionais, ora por identificá-las como danosas às sociedades, ateísmo. O anticlericalismo não esteve diretamente ligado a nenhum teórico específico ou a uma obra matriz. O anticlericalismo assumiu a maturidade de um movimento político de uma ação em vários países europeus no decorrer do século XIX, sendo apresentado frequentemente por meio de uma fecunda produção e circulação literária e jornalística expressa no teatro, na poesia, no romance e na publicação de opúsculos e panfletos. O historiador Eric Hobsbawm também frisou o fato de que o anticlericalismo europeu do século XIX abarcou diversas correntes intelectuais dos liberais, moderados aos marxistas e anarquistas, sendo que os ataques às igrejas e, mais especificamente, às igrejas oficiais do Estado e à Igreja Católica de Roma, não implicaram obrigatoriamente a defesa de um ateísmo. E foi sobre esse viés que o anticlericalismo se tornou um problema central da política dos países católicos do século XIX, pois, de um lado, a Igreja Católica optara por uma rejeição da ideologia da razão e do progresso, sendo então identificada a direita política, e, por outro lado, porque a luta contra a superstição e o obscurantismo, mais do que dividir capitalistas e proletários, uniu a burguesia liberal e a classe trabalhadora. O anarquismo foi uma expressão política do anticlericalismo na Europa do século XIX, que contestava o poder e a influência da Igreja sobre a sociedade. Para entender o anarquismo, é preciso conhecer algumas de suas principais características, conforme apontada por estudiosos do tema. Segundo George Woodcock, um dos autores mais importantes sobre o assunto, o anarquismo seria uma filosofia social que buscava transformar radicalmente a sociedade e, sobretudo, eliminar o Estado autoritário e substituí-lo por alguma forma de cooperação voluntária entre os indivíduos. Segundo Jean Majul Bravo, a palavra anarquismo vem do grego anarchos, que quer dizer sem governo. Essa ideia se desenvolveu ao longo da história como uma proposta de uma sociedade sem nenhuma forma de dominação política autoritária, onde homens se expressariam livremente por meio de suas próprias ações em um ambiente sociopolítico de liberdade para todos. O anarquismo implicou, assim, a eliminação de todo o poder superior, seja ele de natureza ideológica, seja de natureza política, econômica, social ou até de natureza jurídica. O anarquismo, para Bravo, é um movimento que defende a liberdade total do homem como indivíduo e como parte de uma coletividade, sem interferência de nenhuma autoridade, norma ou espaço ou tempo. A única limitação seria a natureza e a vontade geral da comunidade, que o indivíduo aceitaria livremente. O anarquismo surgiu como doutrina e movimento político no final do século XVIII e se desenvolveu no século XIX, em um contexto de expansão do capitalismo e do imperialismo que gerou desigualdades e conflitos sociais entre as classes. Esses conflitos mostraram que os oprimidos poderiam mudar o futuro por meio de sua própria ação, desafiando a ordem social imposta pelos dominantes. Uma das consequências do contexto histórico marcado pelo domínio da burguesia foi o surgimento de movimentos operários que buscavam projetos alternativos de organização social. O anarquismo foi uma das expressões políticas desses movimentos, mas não era um ideário homogêneo e coeso. Segundo Jean Bravo, havia uma divisão entre anarquistas individualistas e os anarquistas comunistas. Os primeiros, inspirados por Max Stirner, valorizavam o indivíduo e sua liberdade acima de qualquer autoridade e defendiam uma sociedade baseada no egoísmo e na força de cada um, sem vínculos superiores. Os segundos, por outro lado, propunham uma sociedade comunitária, em que os meios de produção e os produtos fossem compartilhados por todos, desde que respeitassem a liberdade individual e social dos membros. No texto, Caio Túlio nos mostra outras formas de anarquismo no século XIX,
baseada nas ideias de alguns principais teóricos. Uma delas foi o anarquismo mutualista, que se inspirou nos escritos do francês Pierre-Joseph Proudhon. Os mutualistas eram conhecidos por serem contra o clero e contra qualquer atividade secreta em favor da luta dos trabalhadores. Eles participam das ações operárias e defenderam um banco comum de crédito gratuito. Outra forma de anarquismo foi a coletivista, que se baseou nas ideias e na ação política do revolucionário russo Mikhail Bakunin. Os coletivistas acreditavam que a revolução seria feita pela ação mútua e espontânea das massas, guiadas por elites anarquistas, que seriam a vanguarda da luta operária. Eles também acreditavam que a luta política deveria acabar com o Estado e criar uma federação livre de associações autônomas que garantiriam a liberdade pessoal total. Nessa nova sociedade, cada membro das cooperativas operárias teria que fazer um trabalho manual e receberia um pagamento proporcional à sua contribuição direta ao trabalho. Por fim, Caio Túlio vai destacar que, exceto pelo anarquismo individualista, representado filosoficamente pela obra de Max Stirner, as outras formas de anarquismo deram origem ao anarcossindicalismo, que teve grande influência no movimento operário nas primeiras décadas do século XX. Os anarcossindicalistas viam a greve geral como um instrumento estratégico mais importante de luta revolucionária para os trabalhadores. Além disso, imaginavam uma sociedade formada por produtores de um lado e parasitas do outro. O sindicato unia esses produtores com um único objetivo: a luta. A visão de Proudhon sobre a evolução da ideia de Deus ao longo do tempo, inicialmente, Proudhon descreve como a concepção de um ser supremo se originou de um julgamento místico, no qual a humanidade sentiu a necessidade de um poder superior que direcionasse os eventos sociais. No entanto, ao longo da história, esta ideia evoluiu. Proudhon argumenta que a humanidade, ao buscar tornar a crença em Deus mais racional, gradualmente esvaziou essa entidade de atributos tangíveis, reduzindo-a a um conceito abstrato. Esse processo teria levado à diminuição dos atributos divinos, tornando Deus cada vez mais semelhante a um nada. Na era moderna, Proudhon descreve que o deísmo, uma corrente que reconhece a existência de um Criador, mas não aceita a intervenção divina nos assuntos humanos, limitou Deus a uma função de força motriz. Nesse ponto de vista, Deus se torna uma espécie de soberano constitucional, que reina sem governar, submetido à lei e nomeando aqueles que a executam. Essa interpretação de Proudhon sugere uma visão evolutiva da ideia de Deus, partindo de uma concepção mística e transcendente, para um conceito mais abstrato e desprovido de atributos palpáveis ao longo do tempo. Essa evolução culmina na era moderna, em que a figura divina é relegada a um papel mais simbólico e distante da intervenção direta nos assuntos humanos. O texto discute as visões de Proudhon e Bakunin sobre propriedade, Estado, religião e liberdade. E eu vou trazer algumas das principais ideias e conceitos que foram abordados por eles, como a origem da propriedade e do seu caráter divino, que Proudhon via a propriedade como algo estabelecido misticamente, envolto em lendas e justificado como direito divino, o que levou à desigualdade e exploração na sociedade. Tem também a posição de Bakunin em relação à religião e Estado. Ele criticava a influência religiosa na sociedade, argumentando que a religião era uma forma de controle que negava a liberdade humana, reforçava a exploração e mantinha estruturas de desigualdade. Tem também o ateísmo como ferramenta de libertação, que tanto Proudhon quanto Bakunin defendiam o ateísmo como parte da luta pela liberdade das massas populares contra as formas opressivas de crenças religiosas que serviam como instrumentos de controle e despotismo.
Tem também o materialismo e a evolução da humanidade, onde Bakunin enfatizava a natureza material do homem, contestando a existência de Deus e enfatizando a origem da ideia de Deus como uma criação humana, usada para subjugar as massas. E na religião, usada como instrumento de poder, Bakunin via a religião como uma ferramenta do Estado para controlar e legitimar a exploração e a desigualdade, sustentando estruturas de opressões. Então, ambos concordavam que a religião era uma fase inicial do desenvolvimento humano, mas consideravam que alcançar a liberdade para essas massas populares precisavam se libertar das crenças, né? E Bakunin enfatizava a necessidade de lutar contra essas formas de opressão, tendo a ciência e a propaganda socialista como instrumento. A ideia de Deus era como uma criação humana, né, para eles, um instrumento de dominação política, e defendiam o ateísmo como uma maneira de lutar contra as estruturas de poder opressivo. Além disso, Bakunin também via a relação entre religião e Estado como intimamente ligada, né, e que isso sustentava a exploração e a desigualdade. E para concluir, tanto Proudhon quanto Bakunin, eles argumentavam, sim, que a libertação das massas populares só seria possível se houvesse um rompimento com a religião. E que, como eu já havia dito, né, servia como instrumento de opressão e controle político. E eles viam a liberdade como algo alcançável por meio da ciência, da reflexão racional e da luta contra as estruturas de poder opressivas. Obrigada e boa noite.